O papel de arroz trêmula entre seus dedos como pele morta. A tinta vermelha ainda brilha úmida, embora o pergaminho tenha chegado às suas mãos há 3 dias. Um convite sem remetente, selado com cera negra que exala um perfume doce demais, quase pútrido. O vento da tarde sussurra entre os bambus do seu jardim, carregando o aroma de chuva distante e algo mais, algo que faz sua nuca formigar. Você ergue os olhos para o céu. A lua já desponta no crepúsculo, mas há algo errado com ela. Uma rachadura fina atravessa sua face pálida, como se alguém tivesse riscado o firmamento com unha de ferro. Honrado convidado, diz o texto em caligrafias perfeitas. Sua presença é solicitada no banquete da casa Shimizu. Quando a primeira estrela tocar a montanha, venha. Traga apenas sua fome. Shimizu. O nome ecoa em sua memória como pedra jogada em poço profundo. A família desapareceu há 2 anos, durante o inverno mais cruel que sua aldeia já presenciou. Encontraram apenas a casa vazia, mesas postas para 12 pessoas, comida intocada apoderando sobre os pratos. As autoridades concluíram que fugiram durante a noite. Mas você lembra dos gritos. Seus dedos percorrem a textura áspera do papel. Há manchas escuras nas bordas, não tinta. Seu estômago se contrai quando reconhece o cheiro metálico. O portão da sua casa range nos gonzos. Você não o abriu. 6 pessoas caminham pela trilha de pedras, cada uma carregando um pergaminho idêntico ao seu. Rostos conhecidos, o mercador de especiarias, a viúva que vende cerâmica, o monge jovem do templo próximo. Todos com a mesma expressão vidrada, como quem caminha em sonho. Seus pés começam a se mover sem que você ordene. A lua rachada os observa de cima, e você jura que a fissura cresceu. A casa Shimizu ergue-se no topo da colina como um gigante adormecido. Suas janelas estão todas acesas, projetando retângulos dourados na névoa que se forma. Lanternas vermelhas balançam nos beirais, embora não haja vento. O som de flautas ecoa através das paredes, uma melodia que você não reconhece, mas que faz seus ossos vibrarem. Mais pessoas emergem das sombras, 1 dúzia, 2, todas carregando convites vermelhos, todas caminhando com a mesma cadência hipnótica. Você tenta parar, mas seus músculos não obedecem. A fome queima em seu estômago como brasa. Se essa história já fez você sentir o peso dessa escuridão ancestral correndo por suas veias, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, todos os dias, você vai conhecer histórias que atravessam séculos, e algumas que talvez nem deveriam ser contadas. Inscreva-se e caminhe conosco para dentro da próxima. Os portões da casa Shimizu se abrem sozinhos, e de dentro vem um cheiro de carne assada que faz sua boca encher de saliva. O interior da casa pula diante de seus olhos como miragem no deserto. Corredores que você jura que eram retos se curvam em ângulos impossíveis. Tatames que pareciam novos há 1 segundo agora estão desbotados, manchados com líquidos escuros que você prefere não identificar. O grupo caminha em fila. Ninguém fala. Espelhos de bronze polido forram as paredes, centenas deles, em molduras de madeira entalhada com rostos grotescos. Mas suas reflexões estão todas erradas. Você vê seu rosto multiplicado infinitamente, mas em cada espelho você parece um pouco mais magro, um pouco mais faminto. Os olhos ficam mais fundos a cada reflexão. A música de flauta se intensifica. Um servo surge das sombras, ou sempre esteve ali, vestindo kimono branco manchado de vermelho nas mangas. Seu rosto é uma máscara de porcelana rachada e através das fissuras escorrem lágrimas negras. Ele faz uma reverência profunda e gesticula para que sigam. O banquete os espera, diz, mas sua voz soa como se viesse de dentro de um túmulo. O salão principal se abre diante de vocês como boca faminta. Uma mesa longa domina o centro, carregada com iguarias que fazem seu estômago rugir. Peixes dourados ainda fumegando, arroz branquíssimo em tigelas de jade, frutas que gotejam sucos cristalinos. Tudo perfeito, tudo irresistível.
Mas há algo na disposição dos pratos que lembra altar funerário. 24 lugares marcados, 24 convidados. Você conta novamente. Eram apenas 12 na colina. As pessoas começam a se sentar, movendo-se como marionetes. Você luta contra o impulso, mas seus joelhos dobram e você se encontra diante de um prato de porcelana. Há uma pequena rachadura no centro, igual à da lua. O servo de máscara rachada bate palmas 3 vezes. O som ecoa como ossos quebrando. Antes de começarmos, sua voz é mel envenenado. Deixem que eu apresente nossos outros convidados. Sombras se movem nas cadeiras vazias. Formas vagas, translúcidas tomam lugar à mesa. Você reconhece alguns rostos, pessoas que desapareceram ao longo dos anos. O padeiro que sumiu no outono passado. A família de pescadores que nunca voltou da última viagem. Eles não têm pratos. Apenas olham para vocês com fome infinita. Agora sim, diz o servo, o banquete pode começar. Uma das convidadas, a viúva que vende cerâmica, ergue os rachis com mãos trêmulas. O primeiro grão de arroz toca seus lábios. Ela desaparece. Sua cadeira permanece vazia, mas você ainda sente o calor do corpo dela no ar. 12 convidados se transformaram em 11. O lugar vazio da viúva pulsa como ferida aberta. Sua tigela de arroz permanece intocada, mas você jura que havia menos grãos a um momento. Como se alguém invisível continuasse comendo. O servo caminha ao redor da mesa com passos que não fazem ruído. Suas lágrimas negras pingam no chão, e onde tocam, pequenas flores murcham brotam dos tatames. Ele para atrás de cada cadeira, sussurrando palavras em uma língua que não existe mais. Comam, diz ele, a fome de séculos aguarda. Você tenta resistir, mas o aroma da comida invade seus pulmões como fumaça. Cada respiração intensifica a dor no seu estômago. Quando foi a última vez que você comeu? Ontem? Na semana passada? Suas lembranças se misturam como areia movediça. O monge jovem pega uma fatia de peixe. Seus dedos atravessam o ar onde ele estava. 10. Mas nos espelhos de bronze, as reflexões continuam multiplicando. 24 pessoas comendo, mastigando, desaparecendo. A mesa se enche e se esvazia em ondas, como maré fantasma. Você encontra um pergaminho dobrado sob seu prato. Casa Shimizu, está escrito em caligrafias antigas. Fundada no ano da Grande Fome, quando a família vendeu a filha mais nova por um saco de arroz. A maldição foi selada com sangue virgem e lágrimas de mãe. Cada convidado alimenta os mortos. Cada refeição completa o ciclo. Uma inscrição na margem em tinta mais recente. Somos os pratos. Sua mão treme ao segurar o papel. Através da janela, a lua rachada agora mostra 3 fissuras, como se estivesse se despedaçando lentamente. As sombras que ela projeta na mesa formam desenhos impossíveis, rostos famintos, bocas abertas, dentes afiados demais para serem humanos. O mercador de especiarias mastiga uma uva. O som ecoa pelo salão como ossos sendo triturados. 9. Por que lutam? Pergunta uma voz feminina. Você se vira, mas não há ninguém. A voz parece vir dos espelhos. A fome é natural. A satisfação temporária, mas alimentar os ancestrais, isso é eterno. Seus rachis se movem sozinhos, aproximando-se de um grão de arroz perfeitamente redondo. Você pode ver seu reflexo na superfície polida, e por um instante jura que há alguém olhando de volta. Do lado de fora, corvos grasnam em coro. 24 vozes respondem de dentro da casa. Mas apenas 8 pessoas permanecem visíveis à mesa. O grão de arroz toca seus lábios. Ele tem gosto de terra e sangue seco. O arroz se dissolve em sua língua como cinza molhada. Por um momento, você continua sólido, ainda presente. Então a sensação começa. Um puxão suave nas bordas da sua existência, como se alguém estivesse desfazendo você fio por fio. Mas você não desaparece. Não ainda.
O servo de máscara rachada inclina a cabeça, curioso. As lágrimas negras param de escorrer pelos sulcos da porcelana. Interessante, murmura. Alguém tem sede mais profunda que a fome. 7 convidados permanecem à mesa. Você e mais 6. Mas as cadeiras vazias começam a falar, sussurrando com as vozes daqueles que desapareceram. Histórias de vida interrompidas, sonhos não realizados, amores que nunca se concretizaram. As palavras se misturam em um coro fantasmagórico. Você se levanta, seus músculos obedecem novamente. Preciso sair, você diz. O servo ri. É um som como vidro sendo pisoteado. Sair? Mas vocês mal começaram a jantar? Through the bronze mirrors you see the truth. The house extends infinitely downward. Basement after basement, each level filled with dining tables, each table surrounded by empty chairs that whisper. Hundreds of floors, thousands of meals never finished. Uma tábua do assoalho range sob seus pés. Você se abaixa e a levanta com as mãos. Embaixo há um buraco escuro, e do buraco sobe um cheiro de decomposição doce. Vozes ecoam de lá embaixo, gerações de convidados que aceitaram o convite, que provaram a comida, que alimentaram a fome ancestral. A casa Shimizu, diz uma voz familiar, nunca recusa um convidado. Você reconhece quem fala, sua própria irmã, desaparecida há 5 anos durante uma viagem. Ela sobe do buraco como fumaça tomando forma, ainda vestindo o kimono azul que usava no dia em que partiu. Você também recebeu o convite, ela sussurra, porque pertence aqui. Nossa família sempre pertenceu aqui. Suas memórias se reorganizam como peças de quebra-cabeça. A avó que sumiu quando você era criança, o tio que partiu para negócios e nunca voltou. Os primos que foram visitar parentes distantes e se perderam no caminho. Todos receberam convites vermelhos. Todos vieram para o banquete. A lua rachada agora está fragmentada em 5 pedaços. Cada fragmento reflete uma época diferente. Décadas de banquetes, séculos de convidados, milênios de fome sendo alimentada. Você pega outro grão de arroz. Desta vez, consegue sentir o gosto da verdade. É amargo como fel. Bem-vindo ao verdadeiro jantar, diz sua irmã. E as paredes começam a sangrar. O sangue nas paredes não escorre, pulsa como veias expostas, seguindo um ritmo que você reconhece como seu próprio batimento cardíaco. A mesa começa a afundar, levando os 6 convidados restantes para o primeiro subsolo. Você pula fora antes que seja arrastado junto. O assoalho se abre como flor carnívora. Andares e mais andares se revelam embaixo, cada um uma réplica exata do salão principal. Mas as mesas estão todas vazias agora. Não vazias, cobertas de ossos limpos, organizados como se fossem pratos e talheres, crânios como tigelas, costelas como rachis. Sua irmã flutua ao seu lado, sorrindo com dentes que não lembra que fossem tão afiados. 5 séculos, ela sussurra, desde que a primeira Shimizu fez o pacto. Oferecer um banquete por mês à fome ancestral. Em troca, prosperidade eterna para a família. Você corre pelas salas conectadas. Cada espelho de bronze mostra uma época diferente. Samurais em armaduras, comerciantes em sedas, camponeses em trapos. Todos sentados às mesas, todos comendo, todos desaparecendo. Mas as famílias morrem, a voz dela ecoa atrás de você, e as dívidas passam para os parentes mais próximos. Uma porta se materializa onde não havia nada, você atravessa e se encontra em um jardim subterrâneo. Árvores de ossos crescem do chão pedregoso, suas folhas são pergaminhos amarelados, convites antigos, milhares deles, balançando na brisa que não deveria existir aqui embaixo.
O servo de máscara rachada está esperando, segurando uma bandeja de prata. Sobre ela, uma faca curva com cabo de jade. O último Shimizu se matou, ele diz, quando percebeu que não havia mais ninguém para convidar. Mas a fome continua, e vocês carregam o sangue. Você pega a faca, sua lâmina reflete não seu rosto, mas o da lua fragmentada. Matem-se, diz o servo, ou alimentem os ancestrais para sempre. As árvores de ossos sussurram histórias. Cada folha convite conta uma vida interrompida, um destino selado com cera negra e tinta vermelha. Você reconhece nomes, datas, lugares. Toda sua linhagem familiar está documentada ali, uma genealogia da fome. Mas há uma terceira opção. Você ergue a faca não contra si mesmo, mas contra os espelhos. O bronze se parte como gelo, o reflexo da lua rachada se multiplica em 1000 fragmentos, cada um mostrando um pedaço diferente da verdade. A casa Shimizu não é um lugar, é uma entidade, e ela está com fome há tempo demais. Os ossos do jardim começam a se mover, reconstituindo esqueletos completos, centenas deles, talvez milhares, todos os convidados de todos os banquetes, despertando para proteger sua fonte de alimento. A lâmina de jade corta o ar. O primeiro esqueleto desmorona, mas outros 20 tomam seu lugar. A faca corta o ar como raio de luar. Cada movimento seu desfaz 3 esqueletos, mas eles se recompõem em segundos, ossos flutuando e se encaixando com estalos secos. A matemática da desesperança. Para cada inimigo derrotado, 2 nascem das cinzas. Você dança entre eles, esquivando-se de mãos ósseas que tentam agarrar seus tornozelos. Um crânio sussurra seu nome enquanto passa voando. Você o reconhece, o açougueiro da sua aldeia, desaparecido no inverno passado. Suas órbitas vazias brilham com fogo fantasma. Você não pode destruir a fome, diz ele, apenas saciá-la. Sua irmã observa da margem do jardim, agora mais esqueleto que fantasma. Aceite, irmão, a luta apenas adia o inevitável. Mas você encontra um ritmo na violência. Cada corte da lâmina de jade ressoa com o som de sinos de templo. Os espelhos quebrados refletem seus movimentos multiplicados. Você luta não apenas no jardim subterrâneo, mas em todas as dimensões onde a casa Shimizu existe. Um esqueleto consegue arranhar seu braço. O sangue que escorre é mais escuro que deveria ser, quase negro. Onde pinga no chão, pequenas plantas brotam, não flores, mas versões minúsculas da casa Shimizu, casas semente que pulsam como corações. A verdade se materializa diante de você. Cada gota do seu sangue é uma nova maldição, uma nova casa faminta esperando para nascer. Você para de lutar. Os esqueletos também param, como se toda a violência fosse apenas uma dança ensaiada esperando que você descobrisse os passos. Inteligente, diz o servo, aparecendo entre as árvores de ossos. Sua máscara está totalmente rachada agora, revelando o vazio onde deveria haver um rosto. A violência apenas espalha a infecção. Lá em cima, você ouve os 6 convidados restantes gemendo. Ainda estão comendo, ainda estão desaparecendo, mas mais devagar agora, como se a casa estivesse saboreando cada bocado. A lua fragmentada projeta sua luz através de fendas no teto. Cada raio ilumina uma verdade diferente. A casa se alimenta não apenas de corpos, mas de almas. Não apenas de indivíduos, mas de linhagens inteiras. Você é o último da sua família. Quando desaparecer, a dívida se extingue. Mas a fome encontrará uma nova família para atormentar. A faca de jade pulsa em sua mão. Não é uma arma, é uma chave. Nas árvores de ossos, você encontra um convite diferente dos outros, mais antigo, escrito em sangue que nunca secou completamente. O convite original, o primeiro contrato entre a família Shimizu e a entidade faminta.
Há uma cláusula em letras miúdas. O pacto pode ser quebrado se o último herdeiro oferecer algo mais valioso que uma linhagem inteira. Você sabe o que tem que fazer. Os esqueletos se curvam em reverência, mesmo eles sabem que algo maior está nascendo. O convite original queima em suas mãos como brasa viva. As palavras se reorganizam enquanto você lê, revelando camadas de significado ocultas por séculos de fome e desespero. A entidade não quer apenas ser alimentada, quer ser compreendida. Você corta a palma da mão com a lâmina de jade. Seu sangue pinga sobre o pergaminho ancestral e as letras brilham como ferro em brasa. A casa Shimizu geme ao redor de você, paredes pulsando como músculos contraídos. O contrato está sendo reescrito. O que oferece? Pergunta a voz do servo, mas agora soa diferente, mais antiga, mais profunda, vinda de muito além da máscara rachada. É a própria entidade falando. Minha memória, você responde. Os esqueletos recuam um passo. Todas as lembranças de todos os banquetes, todas as vidas consumidas, todo o sofrimento causado. Eu tomo para mim e levo embora, mas em troca, você liberta todas as almas presas e quebra todos os contratos futuros. O jardim subterrâneo treme, árvores de ossos balançam como se sacudidas por terremoto invisível. Mas você sabe que não é medo, é excitação. A entidade faminta está considerando a oferta. Lá em cima, os gemidos param. Uma memória vale mais que 1000 corpos, sussurra a entidade. Memória é consciência. Consciência é existência. Você me oferece a eternidade da experiência. Sua irmã se aproxima, mais sólida agora. Irmão, não faça isso. Você não sobreviverá carregando 5 séculos de horror. Mas você já decidiu. Pressiona a lâmina contra o pergaminho. Sua assinatura aparece em vermelho vivo, selando o novo pacto. O papel se dissolve em luz dourada que entra pelos seus poros como água quente. As memórias chegam como tsunami. Você vê tudo, cada convidado que subiu a colina, cada mordida que os fez desaparecer, cada alma que gritou ao ser consumida. Sente a fome ancestral como se fosse sua própria fome. Experimentas cada grão de arroz como se estivesse mastigando ossos. 500 anos de banquetes passam por sua mente em segundos que se esticam como eternidade. Você entende agora por que a entidade fazia isso, não por maldade, mas por solidão. Cada alma consumida era uma tentativa desesperada de se conectar, de sentir algo além do vazio infinito da própria existência. A casa Shimizu começa a se desfazer. Os esqueletos se transformam em luz e sobem flutuando, finalmente livres. Sua irmã se aproxima uma última vez, já translúcida. Obrigada, ela sussurra, e desaparece em paz. Você cai de joelhos, sobrecarregado pelo peso de 500 anos de memória. Cada pensamento é uma agonia, cada respiração carrega o gosto de 1000 mortes. Mas as almas estão livres. E a fome ancestral, finalmente saciada com algo mais nutritivo que carne, adormece satisfeita. As paredes desmoronam ao seu redor. Você carrega o inferno na cabeça, mas salvou o mundo dele. A casa desmorona em câmera lenta, cada tábua que cai soando como suspiro de alívio. Você está de pé no que antes era o jardim subterrâneo, mas agora é apenas terra comum, solo fértil onde as árvores de ossos fincavam raízes. As memórias dos 500 anos rugem em sua mente como tempestade infinita. Você vê através dos olhos da primeira vítima, uma criança que aceitou uma tigela de sopa e sumiu entre colheres. Sente a última respiração do samurai orgulhoso que preferiu a fome à desonra até provar um grão de sal. Experimenta o desespero da mãe que alimentou o filho com as próprias mãos antes de descobrir que a comida era envenenada com desaparecimento. Cada memória é uma lâmina cravada na sua consciência. Seus passos tropeçam enquanto caminha pela terra revolvida.
Lá em cima, através do buraco onde antes havia subsolos infinitos, você vê os 6 convidados restantes caminhando em círculos confusos. Estão vivos, sólidos, mas sem lembrança de como chegaram ali. É melhor assim. Você emerge do buraco como ressuscitado. A lua no céu não tem mais rachaduras, está inteira, perfeita, banhando a noite com luz prateada e limpa. Mas em sua mente, você ainda vê todas as versões fragmentadas que observaram cada banquete. Os convidados olham para você como quem acordam de sonho profundo. "O que aconteceu?" pergunta o mercador de especiarias. "Como chegamos aqui?" Você não responde. Suas cordas vocais lutam contra o peso de 500 anos de gritos silenciados. Quando finalmente fala, sua voz soa como eco vindo de poço profundo. Vão para casa. Eles obedecem sem questionar, caminhando colina abaixo com passos incertos. Você os observa partir, sabendo que nunca mais lembrarão desta noite. A maldição apagou até mesmo as memórias dos sobreviventes. Mas você lembra de tudo. A brisa da madrugada traz cheiros normais, pinheiros, terra molhada, flores silvestres. Cheiros de mundo vivo, não de casa faminta. Você se senta onde antes erguia-se o portão principal da casa Shimizu e fecha os olhos. Por um momento, o peso diminui. Então você vê uma nova memória formando-se. Um homem solitário sentado nos escombros, carregando nos ombros o sofrimento de eras. A entidade pode estar saciada, mas deixou uma marca permanente em você. Você é agora o guardião vivo de uma história que ninguém mais pode lembrar. A responsabilidade é mais pesada que a dor. Quando abre os olhos, há um novo pergaminho a seus pés. Papel de arroz, tinta vermelha, cera negra. Mas desta vez, você é quem assina o convite. O ciclo recomeça com você como narrador. Mas desta vez será diferente. Desta vez, você conhece o preço real da fome. 3 meses se passaram desde a noite do último banquete. Você construiu uma pequena cabana onde antes ficava a casa Shimizu, usando a madeira dos destroços. Cada tábua carrega ecos dos gritos, mas também da libertação. O paradoxo se tornou sua morada. As memórias não diminuíram. Se alguma coisa, ficaram mais nítidas. Você sonha com cada convidado, vive cada desaparecimento como se fosse o primeiro. Sabe o nome de toda criança que sumiu, o sabor exato da última refeição de cada adulto. Carrega 500 anos de últimas palavras. Mas também descobriu algo mais. As pessoas começaram a procurá-lo. Primeiro foram os familiares dos desaparecidos, aqueles que nunca tiveram respostas, que passaram décadas se perguntando o que aconteceu com seus entes queridos. Eles sobem a colina com oferendas simples, chá, arroz, flores. Você conta suas histórias. Não os horrores, esses você guarda para si. Mas as últimas memórias felizes, as palavras de amor que quiseram deixar, os sonhos que carregavam. Transforma 5 séculos de terror em consolo para os vivos. Seu filho pensou em você até o último momento, você diz à velha senhora que perdeu o menino há 10 anos. Ele disse seu nome antes de partir. É verdade, você lembra como se fosse sua própria memória. A mulher chora e agradece. Deixa um punhado de grãos de arroz sobre a mesa tosca que você construiu. Não é oferenda para a entidade, é gratidão humana pura e simples. Mais pessoas vêm. Você se torna conhecido como o homem das lembranças perdidas, aquele que pode contar o que aconteceu com quem desapareceu. Não fala sobre casas famintas ou entidades ancestrais, apenas oferece as despedidas que nunca puderam ser ditas. Mas há um preço. Cada história que conta arranca um pedaço da sua própria identidade. Você está se diluindo nas memórias alheias, virando repositório de vidas interrompidas. Seus próprios sonhos, suas próprias lembranças de antes da maldição estão desaparecendo. Uma noite você acorda e não consegue lembrar o nome da sua irmã. Outro dia, esquece como era o rosto da sua mãe.
As memórias dos banquetes permanecem intactas, mas você está perdendo quem era antes de se tornar guardião. É quando encontra um novo pergaminho debaixo da sua porta. Não vermelho desta vez, preto como carvão, selado com cera branca. O próximo guardião está nascendo, está escrito em caligrafias que reconhece como suas próprias, embora não lembre de ter escrito. Quando não restar nada de você além das memórias alheias, será hora de passar o fardo adiante. Lá fora, uma criança caminha pela trilha. Não mais que 12 anos, carregando um embrulho pequeno. Ela tem os olhos de quem já viu demais. E você reconhece o embrulho. É um convite. Vermelho como sangue seco. A criança sobe a colina com passos que não fazem ruído, como se soubesse instintivamente que o mundo mudou irreversivelmente neste lugar. Seus olhos carregam uma profundidade impossível para alguém tão jovem, a mesma expressão que você reconhece no espelho quando consegue se lembrar de olhar. Ela para diante da sua porta e estende o pergaminho vermelho. Ele disse que você saberia o que fazer, ela sussurra. Você pega o convite. A cera ainda está morna, como se tivesse sido selada há poucos instantes. Mas quando abre, não há palavras escritas, apenas um desenho feito com tinta que cheira a metálico. É você, sentado exatamente onde está agora, com as mãos estendidas para receber algo. A menina se senta na sua frente, cruzando as pernas como faria uma monja experiente. Minha família desapareceu há uma semana. Ela diz com voz velha demais para seu rosto. Mas eu não quero apenas saber o que aconteceu. Quero carregar o peso para que outros não precisem. Você a observa com olhos que já viram 500 anos de sofrimento. Há algo nela que reconhece, não a inocência perdida, mas a força que nasce quando alguém decide transformar dor em propósito. Você sabe o que está pedindo? Ela acena. As memórias pesam mais que montanhas. A solidão corta mais fundo que facas. E no final, você desaparece um pouco a cada história que conta. E ainda assim, a lua inteira brilha sobre vocês dois. Você estende as mãos, palmas para cima. Ela faz o mesmo. Quando se tocam, 500 anos de memórias começam a fluir entre vocês como o rio mudando de curso. Você sente o alívio chegando em ondas. Cada lembrança que passa para ela liberta um pedaço da sua alma. Aos poucos, você começa a recuperar fragmentos de quem era antes. O gosto da sopa que sua mãe fazia, o som da risada da sua irmã, a sensação do sol em manhãs sem maldições. A criança absorve tudo sem flinchar. Seus olhos se enchem com 5 séculos de horror, mas também com a sabedoria necessária para transformar terror em consolação. Quando a transferência termina, você consegue lembrar seu próprio nome. Obrigado, você sussurra. Ela acena e caminha para dentro da cabana. É a nova guardiã das memórias perdidas, a próxima a carregar o fardo voluntariamente. Você desce a colina pela primeira vez em 3 meses, deixando para trás a terra onde uma vez a fome ancestral habitou. Cada passo o leva de volta para o mundo dos vivos, para uma existência sem o peso de histórias que não são suas. Atrás de você, a luz da cabana permanece acesa. Alguém precisa lembrar do que não pode ser esquecido. Mas essa alguém não precisa mais ser você. A fome sempre encontra quem esteja disposto a saciá-la.